Jesus é Deus? Você deve estar assistindo esse vídeo porque deve ter visto o título dele e deve ter gerado algum sentimento dentro de você, né? Talvez você consiga distinguir sentimento ou, ou não, né? Às vezes é um sentimento de dúvida, às vezes é um sentimento de curiosidade, às vezes pode ser até um sentimento pode ser até de revolta. Como que eu coloco esse título, né? De questionamento, de pergunta, né? Mas é importante a gente conversar a respeito disso. Deus, né? Quando eu falar Deus, eu estou me referindo ao Pai e a gente vai se aprofundar nisso. Nós vamos nos aprofundar nisso, né? E quando Deus me deu essa missão, né? Tem um ano e alguns dias, né? É, eu falei, tá bom, Pai, tudo bem, vou fazer essa missão, né? Eu não sei como, não sei o que o Senhor quer de fato, como vai ser feito, ou o que é para ser feito, mas eu aceito, né? E primeira coisa que a gente pergunta, né? Nós nos perguntamos, talvez outras perguntas são feitas, né, por outras pessoas, mas tem tanta gente que já fala de Deus, né? Tem tanto padre, tanto pastor, tanta gente aí que cria seu canal, que não é padre, não é pastor e fala de Deus, né? É, aqui a gente, é um primeiro ponto importante, né? Que é justamente o título do vídeo. Jesus é Deus, né? Então, quando eu venho para falar de Deus, né, eu estou falando do Pai, né, do nosso Criador. E a gente tem que esclarecer bem essa parte. Por quê? Porque é um fundamento da escola Sabedoria Divina, né? É dos pilares da missão que Deus me deu, né? Deus me pediu para falar dele, o Pai, Criador, né? E explicar bem essa situação, né, essa questão de Jesus é Deus, né? E então uma das pilares, né, da escola de sabedoria divina é esclarecer esse ponto. E com esse ponto bem esclarecido, bem entendido dentro da sua alma, vamos para a outra parte, né, que é desenvolver o relacionamento próximo, íntimo com Deus. É, então vamos lá, né? Jesus é Deus, né? Eu quando era criança, né? Eu comecei na igreja na adolescência, acho que lá para os 12 anos de idade, 13, 14 talvez, não lembro. Minha mãe ia todos os domingos, né? Na missa, e ela sempre me convidava, né? Mas ela não me obrigava, né? Meu pai não ia, então não tinha aquela obrigação, né? Quando normalmente vai o pai e a mãe, normalmente existe uma obrigação, né? Nem sempre também. Mas a minha mãe, ela perguntava se eu queria ir e eu falava que não, tal. E certo dia, certo domingo, eu concordei, aceitei ir, né? E gostei, né? Eu comecei a ir às missas e até os meus 18 anos eu não lembro de fato, né? Como que era a minha frequência. Eu lembro de algumas vezes ter ido, mas eu não lembro se de fato eu comecei a ir todos os domingos né, com precisão, sem faltar. Eu não recordo. E depois eu fiquei dos 18 ali para os 19, 20 anos, eu fiquei um tempo sem ir, aí voltei aí porque eu me mudei de cidade, e aí eu não tinha ainda me identificado, né, na cidade, onde frequentar, né, eu sabia, conhecia já onde tinham as igrejas, tudo, mas ainda não sentia, né, a vontade de ir, né, e ali para os 19, 20, depois dos 20 eu comecei novamente a frequentar, né. E para que eu estou contando isso? Estou contando porque sempre quando tinha na oração e era para Jesus, né, mesmo lá na adolescência e depois nessa fase já dos 20 em diante, que era uma oração para Jesus, eu não fazia oração para Jesus, eu fazia oração para o Pai, né? O padre falava, Jesus abençoa, eu falava, Pai, me abençoa, né? E a minha conversa sempre foi com Deus, com o Pai, né?
E foi assim, vindo desse jeito, né, sempre dessa maneira. E agora, né, mais recentemente, algum tempo para cá, e assim, minha intimidade com Deus sempre foi dessa maneira, com o Pai, né, olhar para o céu e conversar com Ele, né, em todos os momentos, né, bons e não bons. E mas numa intimidade mesmo, né, Pai, nossa, hoje estou chateado, hoje aconteceu isso, tal, né, como se Deus não soubesse, né, mas eu me desabafava como estivesse desabafando para o meu pai mesmo, né, aqui da terra, apesar de eu ter mais intimidade com Deus, né, do que com meu pai aqui. E e aí o que acontece? De uns anos para cá, né, uns 2 anos para cá, em alguns momentos, eu me questionei, questionei Deus, né, Pai. Falei: "Pai, todo mundo eu conheço, né, e que não conheço também, mas vejo, né, assisto aí pelos canais ou pela TV, apesar que, raramente só assisto mais canal fechado hoje, né, programas fechados, né, e aqueles que a gente escolhe, que a gente quer ver. E eu perguntava: "Pai, todo mundo conversa com Jesus e eu converso direto com o Senhor. Eu estou fazendo isso errado?" E Deus não me respondia, mas ele sorria para mim. Eu conseguia ver o sorriso dele. E aí passava mais um tempo, né, alguns meses, eu perguntei novamente para ele, né, falei: "Pai, todo mundo conversa com Jesus, pede as coisas para Jesus, se relaciona com Jesus, diz que é para Jesus, que é com Jesus, né. E eu converso com o Senhor, eu estou fazendo errado? É para eu conversar com o meu irmão Jesus, não conversar diretamente com você, com o Senhor?" E mais uma vez ele sorriu para mim, né. Eu consigo ver a face de Deus, muitas vezes. Eh, e aí o que acontece? Passou mais um tempo e na terceira vez ele já tinha me dado essa missão, e eu perguntei, né, falei: "Pai, eu estou fazendo errado?" Porque eu já estava preparando, né, a missão, né, e a missão tudo em cima, falar sobre o Pai, né. E fiz mais uma vez essa pergunta: "Pai, eu vou falar do Senhor, mas todo mundo fala de Jesus, não fala do Senhor. Eu estou fazendo isso errado?" Né, e dessa vez ele me respondeu. Ele falou assim: "Você está fazendo certo. E teu irmão, meu filho, e teu irmão deixou isso bem claro. E eu vou te mostrar onde ele deixou bem claro, né." E como algumas pessoas já sabem que eu não sou de ler a Bíblia, né? Tem mês que vem, dezembro, vai completar um ano que eu tenho a Bíblia, porque quando Deus me deu a missão em novembro do ano passado, eu falei: "Pai, tem coisas, né, tem momentos que vão me questionar do que eu estou falando, né? E se eu não disser onde está escrito na Bíblia, muitos vão duvidar, né?" E Deus falou para mim: "Então compre uma Bíblia." Né? Deus nunca me obrigou a comprar a Bíblia, né? Ele me falou para comprar a Bíblia porque eu perguntei para ele da onde estaria escrito, né, muitas coisas, né, que ele mesmo falaria para mim, ou fala para mim. E quando eu fui comprar no Google, eu falei para "E agora, qual Bíblia que eu compro?", né? E ele soprou no meu ouvido qual a Bíblia, né? E eu comprei a Bíblia que ele falou para eu comprar. E então quando ele falou assim para mim: "Você está fazendo certo. O meu filho e seu irmão deixou isso bem claro, e eu vou te mostrar onde está", né. Então tem vários momentos, né, que Deus foi me mostrando na Bíblia, né, onde estava esses momentos, né. Eu até anotei aqui para não deixar passar nada, apesar que não estão todos aqui, né, mas vamos lá. Um dos momentos que Jesus fala, né, que é para nós com o Pai, né. "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito", né. Então, devemos adorar o Pai em verdade e em espírito, e não a Jesus, né. E isso foi Deus me revelando que eu fazia certo, né, de adorar a Ele e não adorar Jesus, né.
Fiquei preocupado com isso, porque todo mundo adora Jesus, né, e não adora o Pai. E aí eu perguntei para ele, né, e ele me mostrou essa passagem que de próprio meu irmão, né, como Deus falou para mim, o meu filho e seu irmão deixou isso bem claro, né. Todos serão ensinados pelo Pai, quem ouve e aprende dele, né. Outro momento que Jesus fala, né, eu estava falando do Pai e não me entenderam, né. Então, assim, ele estava glorificando o Pai e não entenderam, né. Tudo é sobre o Pai. Jesus não falava sobre ele, né. A única coisa que ele falava sobre ele é que ele estava ali em missão para o Pai, né. Então, tudo é para o Pai, sobre o Pai. Se perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai celestial também os perdoará. Quem dá o perdão é o Pai, né. Ah, vou pedir perdão para Jesus. Não é para Jesus que tem que pedir perdão, é para o Pai, né. Eh Aqui, né, isso aqui é meio forte, mas provavelmente você nunca ouviu isso dentro da igreja, né, porque tem motivo, né, e é uma das passagens, né. Não, isso aqui de Jesus, né, Yeshua, meu irmão, seu irmão, disse na cruz: "Eu não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste", né. Então Jesus, ele não estava orando pelo mundo, ele não ora pelo mundo, pelo menos naquele momento ele não estava orando pelo mundo. Hoje não sabemos, né, ele está lá em cima. E ele orou por aqueles que o Pai deu, né. E a gente vai entrar no detalhe se Jesus está orando pelo mundo ou não orando pelo mundo nesse momento, né, mais à frente. Mas enquanto ele esteve aqui, naquele momento da cruz, eu estava orando, não estava orando pelo mundo, mas por aqueles que deste. Então o Pai que deu algumas pessoas para Jesus cuidar, né, então ele estava orando por aquelas pessoas que o Pai deu, né. Então você tem que se relacionar com o Pai, para o Pai te dar para Jesus cuidar. Né. Não adianta você buscar Jesus primeiro e não buscar o Pai, né, porque quem Jesus vai cuidar é só quem o Pai entregar para ele, né. Então, nosso relacionamento, nossa intimidade é com Deus, com o Pai. No Pai Nosso, Jesus termina assim: "O teu é o reino, o poder e a glória para sempre", né. Então, tudo é do Pai, né, o reino, o poder e a glória, não tem nada de poder, não tem nada de reino e não tem nada de glória para Jesus. Teu é o Pai, né. Ele falou isso, teu, se referindo ao Pai. E tem mais uma passagem aqui, Jesus fala assim: "Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo", né. A gente ora para Jesus como se ele fosse a luz do mundo, né. Ele não é mais a luz do mundo. Quem é a luz do mundo é o Pai. O Pai sempre foi, desde a criação até hoje, até o infinito, né. O Pai vai ser a luz do mundo. Jesus estava sendo a luz do mundo junto com o Pai aqui, enquanto ele estava aqui. Então, isso significa o quê? Que devemos orar para o Pai. O Pai é a luz do mundo, hoje e sempre, né? Desde o princípio até o fim é o Pai, porque Ele quem criou, né? Então, assim, a gente tá aqui, né? Não é porque só porque tá escrito, porque eu ouvi direto do Pai. Meu Pai falou assim: "Você está certo. O meu filho e seu irmão deixou isso bem claro, né, e eu vou te mostrar onde está", né. Então Deus foi me mostrando onde que estava. Mais um ponto, né, Deus já me pediu para muito algum tempo já não frequentar mais as igrejas, né, e não vou entrar nesse momento, nesse tópico agora, em algum momento eu gravo um vídeo específico sobre a questão das igrejas, né, mas para mim Deus falou para eu não frequentar mais, né. E janeiro desse ano, bem no início do ano, né, dia 5 de janeiro, mais precisamente, um domingo, eu fui convidado para ir a uma missa não, um culto, né, uma igreja bem grande, né, uma PIB, para quem conhece, né,
a primeira igreja batista, tem várias cidades, normalmente são igrejas grandes, né? E eu fui convidado para ir. E estava super bonita a igreja, né? Cheia, acho que tinha 5.000 pessoas, parece que o pastor comentou. É, a capacidade, mas estava bem cheio, bem lotado. E a banda lá, bem bonita, tal, cantando as músicas, os louvores. E aí o pastor começou a falar, né? Começou a falar. E aí ele foi indo em direção a colocar Jesus no lugar de Deus, né? Ele omitiu Deus e colocou Jesus como Deus. Que Jesus é Deus, Deus, né, assim, enfatizando que Jesus era Deus, né, que Jesus é Deus. E ele tirou a presença do Pai. Ele focou Jesus como Deus, né? E aquilo ali me deixou incomodado, né? Me deixou incomodado e Deus falando comigo naquele momento, né? Como várias outras vezes Deus falou comigo durante as missas e cultos que eu frequentei. E Deus me deu a permissão e falou: ó, se você quiser ir embora agora, você pode ir, né? E ele falou mais uma coisa, ele falou assim: é por isso que eu não quero mais que você frequente as igrejas, né? E aí eu falei: pai, eu sei que o que ele está falando não é correto, não é certo, né? Jesus, meu irmão, não é o Senhor, né? Ele está à direita do Senhor, mas ele não é o Senhor, né? Muito menos acima, né, do Senhor. E onde que está escrito, né, na Bíblia, já sabia todas essas passagens aqui, mas uma que deixasse bem claro, né, que Jesus não é o Senhor, né? E ele não me respondeu naquele momento, né, até porque eu não estava com a Bíblia na mão, mas passou acho que uns 2 dias, mais ou menos, Deus me falou e mostrou a passagem, né? E aí eu fui ler, né? É a passagem que Jesus diz: maior é aquele que me enviou, né? Então, deixa bem claro, né? Não existe um Deus maior e um Deus menor, né? Porque se existisse, Jesus seria um Deus menor, porque ele falou maior é o Pai que enviou ele, e ele seria um Deus menor, né? Não existe, né, Deus maior e Deus menor. Nem aquela questão que dizem, né? Ah, eu sou um deusinho, eu sou uma deusinha, né? A nossa alma foi criada pelo Pai. Nós temos né, a nossa origem, nossa essência da nossa alma, é uma fagulha, vamos dizer assim, né? Da essência da natureza do Pai, né? E Deus também criou nossos corpos, né? Tudo que está aqui presente no plano físico. Então, assim, só existe um Deus, né? E Jesus fala isso também na cruz. O Pai é o único Deus verdadeiro, o único Deus, né? Então, é, esse é o ponto-chave para a escola Sabedoria Divina. As pessoas que participaram já de eventos presenciais e realmente puderam entender e captaram essa essência, né? Elas puderam depois desenvolver um relacionamento mais próximos com Deus, né? Por quê? Porque quando a gente mistura Jesus com Deus, com o Pai, né, tá lá fazendo oração, aí fala: Deus, meu Deus, me ajuda, não sei o quê, tá de joelho, aí, na cabeça dela ela não sabe se ela está se referindo a Jesus ou ao Pai, né? Quando a gente deixa bem claro Jesus, deixa bem claro que Deus é o Pai, muda tudo, muda tudo. A sua clareza mental, o seu relacionamento com Deus, o Pai, se torna muito mais claro e você vê as coisas acontecerem na sua vida, tá? Hoje mesmo eu assisti um vídeo no YouTube, né, da Larissa. Eu ia ver o canal dela para falar aqui. Talvez eu coloque em texto depois. E ela falou, né, que ela estava inclusive no Panamá, na praia, e assim, às vezes as coisas que ela pede e Deus atende ela, né? E ela contou, né, que desde criança ela escrevia cartinhas para Deus. E quando ela escrevia as cartinhas para Deus, ela se referia a pai, pai, né, de forma carinhosa, né?
assim como Jesus chama Deus de Pai, assim como eu chamo Deus de Pai. E quando nós chamamos Deus de Pai, nós temos muito mais intimidade. Nós adquirimos a intimidade com Ele, que é o segundo pilar, né? Primeiro é reconhecer que Deus é o Pai, né? Que Jesus é irmão. E aí, depois o nosso próximo passo é desenvolver nosso relacionamento. E uma das pontas para desenvolver um relacionamento próximo com Deus é chamar Ele de Pai. Não tem como ser íntimo de Deus chamando Ele de Deus, né? Você vai chegar até um nível de intimidade com Ele, mas se você tem uma proximidade mesmo, você tem que chamar Ele de Pai e sentir que Ele é seu Pai, né? Um Pai amoroso, um Pai que te ama. Então ela, a Larissa, contando, né? Desde criança, ela chama também Deus de Pai, fazia as cartinhas, e hoje, quando ela conversa, fala Pai. E ela, né, relatando hoje no vídeo dela as coisas boas da vida dela que acontecem, né? Porque ela tem clareza sobre isso, né? Então, eu convido você, né, a deixar bem claro na sua mente essa questão de Jesus como irmão. Ele mesmo disse, né? Aqueles que obedecerem ao Pai poderão me chamar de irmão, né? Ou de irmã. Então, assim, e eu ouvi isso de Deus, né? Deus falou, como que ele me falou? Meu filho, teu irmão deixou isso bem claro, que é para nós nos relacionarmos com Deus, com o Pai, com Ele, né? Ele deixou bem claro para mim, confirmando as 3 vezes que eu perguntei, né? 2 vezes ele não me respondia, mas ele sorria, né? O sorriso dele já era a resposta que sim. Então, e como que eu desenvolvo então um relacionamento com meu irmão, né? Com Jesus, com Yeshua? Vamos lá, imagina que você tem um relacionamento aqui com o seu pai da terra, né? Bem legal, né? É um pai carinhoso, pai amoroso, que trata bem, você não tem nada de reclamar do seu pai. Você tem intimidade com ele, brinca com ele, conta os seus segredos para ele. Mas você também tem um irmão super legal, né? Um irmão super incrível. Ele é mais velho que você. E aí, quando você tem que pedir alguma coisa, né? Quer ir em algum lugar. Você é uma criança, um adolescente, né? Você quer ir em algum lugar, você vai pedir para o pai, né? Você quer comprar alguma coisa, né? Você vai pedir para o pai. Agora sim, o pai fala assim: ó, vai lá no supermercado e compra 50 quilos de arroz, né? E você fala: poxa, mas eu não aguento trazer. Aí você vai lá e pede ajuda pro seu irmão. Irmão, me ajuda a trazer o arroz lá que o pai pediu para comprar. Outro exemplo, né? Seu pai fala assim: vai lá estudar, tá na hora de estudar, para de brincar, vai estudar. Aí você não é bom de matemática, né? Você não é boa de matemática. Só que seu irmão é, né? Seu irmão mais velho. Você fala: irmão, me ajuda lá a estudar matemática, você é bom em matemática. Entendeu? Você tem que tratar Jesus como irmão, pedir ajuda para ele como irmão, mas tem coisas que é para o pai, né? Tem que distinguir, o nosso relacionamento com Deus é como pai, pedir coisas, né? Bênçãos, pedir coisas para nós é com o pai. E para Jesus é ajuda, né? Meu irmão, me ajuda nessa situação, né? Só que acontece, né? Jesus ele não vai poder ajudar diretamente. Ele teve poder, teve autoridade aqui na Terra, né? O Pai concedeu. Só que ainda assim ele só fazia o que o Pai permitia ele fazer, né? Quando ele andou sobre as águas, ele andou porque o Pai permitiu. O Pai permitia ele realizar esse milagre, né? Ele não fazia nada que o Pai não permitisse, né? Ele mesmo diz: tudo que eu disse e fiz foi o Pai através de mim. Então, lá no céu, hoje, nesse momento, Jesus está como intercessor, né? Eu sei que tem essa questão das igrejas evangélicas, né? Dos evangélicos criticarem que os católicos têm Maria, né? Tem os santos como intercessores, mas Jesus hoje no céu, ele é intercessor, né? Ele não pode fazer nada, assim como os anjos e arcanjos, né? Ninguém faz nada, nem Jesus, sem autorização do Pai, né? Então, assim, se você pede para Jesus, Jesus vai fazer, ele vai conversar com o Pai se pode, né? E aí o Pai vai falar assim: poxa, não pediu para mim por quê? Né? Não que o Pai tenha, né, essa questão, mas sim, quando a gente desenvolve um relacionamento com Ele,
ele se alegra, né? Ele se alegra. Tem Provérbios que diz, né? Deus se alegra por aquele que pede sabedoria para ele, né? O pedir por sabedoria alegra seu pai, né? Então, Jesus hoje é um intercessor com mais, assim, proximidade com o Pai do que Maria, do que os santos, né? Ele está sentado à direita do Pai, mas ainda assim ele é um intercessor, ele não pode fazer nada sem autorização, sem permissão do Pai. Quando nós conversamos diretamente com o Pai, ele dá, ele que vai indicar quem vai te ajudar, né? Se vai ser Jesus, se vai ser Maria, se vai ser um anjo, vai ser um arcanjo, ele que vai dar a ordem, né? Como está lá no Salmo 91, e dará ordens a seus anjos a seu respeito, né? Então, é Deus quem vai definir quem vai ser usado por ele para te ajudar, te entregar o que você quer, que você precisa e que Deus concordou, né? Então, esse é o primeiro pilar, né, da escola Sabedoria Divina. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Então, quando a gente reconhece o Pai como nosso Criador e que nossa intimidade, nosso relacionamento deve ser com Ele, como Ele mesmo disse que deve ser, né? E Jesus também disse isso, né? Está escrito isso em vários momentos, né? A gente vem para a segunda parte, né? Que é agora como que eu me relaciono com Deus. Eu nunca me relacionei com Deus, sempre foi com Jesus, e agora eu não sei conversar com Deus, né? E aí algumas pessoas que me deram feedback, né? Que já participaram de alguns eventos presenciais, e começaram a desenvolver a prática de conversar com o Pai e entenderam quando conversa com Jesus e quando conversa com o Pai, relato, né, assim, nossa, agora me deu clareza, agora eu consigo ouvir Deus, né, eu consigo perceber os sinais de Deus e antes não conseguia. Então é isso, né, o primeiro pilar é você reconhecer, distinguir o que é Jesus e quem é o Pai e quem é Jesus, e Jesus não é Deus, né, Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus como nós somos filhos de Deus, e ele teve uma missão muito importante, ele teve autoridade muito grande aqui na Terra, né? E que ele disse, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Então hoje ele não é mais a luz do mundo. Parece forte dizer isso, né? Mas a luz do mundo é o Pai, né? O Pai sempre foi desde o início até o final. E Jesus, por um momento que esteve aqui também, foi por ele estar junto ao Pai, né? Junto do Pai aqui na Terra, ele também se tornou a luz do mundo, tá? Então é isso. Tenho outros vídeos importantes para gravar, né? E se você acompanhar, né, estiver acompanhando esses conteúdos, é, espero nas próximas oportunidades você também poder assistir os demais vídeos, né? E convido também, né? Eu tenho ainda a missão, faz parte as lives, né, que eu vou iniciar. Tem eventos presenciais, palestra e a formação, né? A formação é obtendo a sabedoria divina, né? Deus deixa bem claro em vários momentos que não podemos viver sem a sabedoria dele, que é o segundo pilar, né, da escola Sabedoria Divina. Primeiro pilar é os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito, né? Precisamos praticar isso e ter isso bem forte. E o segundo pilar é todos serão ensinados pelo Pai, né? Quem ouve aprende dele. Então temos que ser ensinados pelo Pai e aprender dele. O objetivo da escola Sabedoria Divina é que você desenvolva um relacionamento íntimo e próximo com o Pai, para que não haja uma dependência, né? Nem de mim, nem da escola Sabedoria Divina e nem de ninguém, né? A sua única dependência deve ser do Pai, única e exclusivamente dele. Então, nosso objetivo é ensinar como você consegue ter essa independência direta com Deus, porque eu preciso ouvir Deus, aí frequento alguns lugares para ouvir Deus, né? Aí na verdade, vai ouvir as passagens, né? Ah, mas isso é Deus. Mas Deus falou assim: eu não habito locais criados pelos homens, né? Eu habito o céu. Então, você tem que ouvir dele, né, diretamente.
e não leituras da Bíblia que você mesmo pode ler em casa, em um lugar que Deus diz que ele não está habitando, né? Porque é um local construído por mãos humanas. Então é isso, né? Deus continue com você. Até mais.